E aí, internet? Como é que vocês estão? Já perceberam tanto na thumbnail e pelo título mais uma polêmica envolvendo a G-Pink? Uma maioria das pessoas já devem saber sobre tudo que aconteceu, mas eu resolvi comentar sobre isso. Eu pensei bem antes de fazer esse vídeo. Enfim, G-Pink, uma youtuber de 25 mil inscritos, onde faz vídeos tanto de comentário, reflexão, mudanças, e o que aconteceu foi que rolou mais uma traição. E isso sempre foi seguindo o mesmo círculo. Para quem não sabe, todo relacionamento que a G-Pink estava, a vítima sempre era a G-Pink. E o culpado, a pessoa que está em relação com ela. Dentre os relacionamentos da G, sempre houve conversas vazadas, mostrando tanto a G e o cara que ela estava ficando, tendo conversas com outra garota também, mas nem todos eram assim. A maioria das vezes, sempre a G-Pink traindo o cara. Depois colocando a culpa quem está doente ou gripada, mas recentemente, o caso mais recente, a G-Pink acabou traindo o Crisma. E foi um caso nojento, mas ao mesmo tempo, eu digo, dava para resolver tranquilamente no off. Sabe como é a internet, sempre fadada a querer expor vida pessoal, relacionamento aberto para todo mundo, sendo que isso poderia se resolver em off. O pessoalzinho gosta de ser justiceiro de internet, cringe, etc. O que rolou foi a G-Pink relatando que estava dando para um outro cara, deixando bem específico com cada detalhe que rolou com outro cara. Enquanto isso, ela estava em um relacionamento com o Crisma. Chega a ser paia e bem merda, vindo de uma pessoa que fala tanto sobre mudança, vídeos falando sobre aparência, e depois descobre que a pessoa que fala tanto sobre essas coisas teve vários relatos de traição em relacionamento que não deu muito certo. Chega a ser engraçada em umas partes, outras que a G-Pink sabia que era errado, mas cometeu esse erro mesmo assim. Uma print da G-Pink tendo conversas com a amiga dela chamada Fernanda, diz tudo que eu acabei de falar, sendo que é errado, mas mesmo assim cometeu o erro, falando que a amiga dela fez ela tirar a aliança da mão dela, no caso a Fernanda falando isso para a G-Pink, e que essa amiga estava empurrando o cara em cima da G-Pink, induzindo a fazer a coisa errada, mesmo estando em um relacionamento. O que todo mundo percebeu é que como a G-Pink foi capaz de ser induzida ou mesmo sabendo que aquilo era errado, mesmo assim fez. E é que, cara, imagina que chega uma pessoa tanto online e pessoalmente, induzir a fazer uma coisa errada, mesmo você tendo noção que aquilo, né, é errado, você faz aquilo errado, mas não pensa que haverá consequências de teus atos. Como eu falei, ainda mais vindo da G-Pink, que fala tanto sobre mudança e tanto sobre aparências. Por isso achei algumas partes engraçadas. Ela achava que só porque relacionamentos anteriores dela não iria ter tanta gente falando sobre, ou que na mente da G-Pink não daria em nada. Ela poderia ter evitado isso, mas resolveu fazer pela terceira vez isso. Uma coisa que o pessoal falaram que a G-Pink já tinha tido um relacionamento com os Inox anteriormente. Traiu os Inox com o Lupe, que mais cedo e mais tarde rolou aquilo. Ambos teve conversas vazadas e traições, e a G-Pink e os Inox voltaram novamente. Bom, não sei se isso é verdade, mas se for, diga nos comentários aí abaixo. O que chega a ser estranho é que ambos, tanto a G-Pink e os caras que ela ficou, alguns sabiam desse histórico dela de traição. Tanto que eu já tentei ter alguma relação com a G-Pink, mas durou apenas 3 dias e eu deixei isso quieto. Também era uma época que o pai dela era bem protetor, tipo aqueles pais que não gostam que a filha namora cedo ou que fica de relação. Então eu resolvi deixar isso quieto porque eu não queria que o pai dela brigasse ou quebrasse alguma coisa dela. E eu e a G-Pink ficamos apenas na amizade. E eu hoje em dia não tenho mais contato dela, tanto que quando rolou aquele caso com ela e com o Lupe, eu cheguei a conversar com ela no WhatsApp, falando o que tinha acontecido e o que deu. Ela falou apenas que daria um tempo para ela mesma, consertando as coisas e que ela estava mal com isso tudo. Eu falei para a G dar um tempo para ela mesma, pensar mais no futuro dela, pensar em namorar bem depois, ter suas coisas primeiro do que pensar em namorar. Ela respondeu que daria um tempo para tudo isso, mas passou alguns dias e semana, ela voltou com os Inox. Sim, ela voltou a namorar. Cara, eu vou ser bem sincero nessa parte. Eu não fiquei bravo ou chateado, eu apenas avisei que a G-Pink podia dar mais tempo para ela mesma, pensar mais nela em si, deixar para namorar mais tarde e começar a conquistar e ter suas coisas, do que se desgastar com essas coisas. Se ela ignorou ou deixou tudo aquilo que eu falei com ela, assim, a vida é dela. Vocês têm que entender, não é porque fulano é amiga de outra pessoa que tem que ficar cobrando algo ou ficar brigando porque a pessoa não quer se pronunciar por aquilo que ela não quer. Se ela não quer falar ou se pronunciar, senta no chão e chora, cara. Eu não ficaria farmando com vídeos ou lives por uma coisa que outra pessoa não quer se ajudar, basta ela mesmo querer. Ficar se auto-pressionando com uma coisa e tendo dor de cabeça com isso, na moral, você só é trouxa. Se a G-Pink não quer mudar ou seguir conselhos, o problema é
dela. Ela que vai enxergar e ver como a própria imagem dela vai ficar daqui pra frente na internet. Tanto ser bem vista ou mal vista. E outra coisa que eu vi que o Crisma chegou a deletar o servidor da G-Pink no Discord. Na minha visão isso foi coisa de babaca, até porque coisas pessoais não tem nada a ver. Até porque foi traição e eu consigo entender isso. Mas a parte de tirar algo material pessoal não justifica. Mas como foi feito, né? Já foi de F. E o Crisma ainda vai fazer um vídeo sobre isso, ou se ele já fez, eu só torço que a G-Pink melhore. Engraçado que eu sei que vai ter gente fazendo react ou assistindo esse vídeo vai falar que o Notreva ainda quer mudança em uma pessoa que sempre errou. Assim, todo mundo erra. Se for pegar um erro da vida e falar que você nunca vai mudar, você só vai estar sendo hipócrita ou querendo falar que apenas um erro pode justificar que tal pessoa nunca irá mudar, mesmo ela cometendo um ou dois erros seguidos. O que eu quero falar é que tem tanto justiceiro de internet que odeia aquela pessoa que já não gosta e faz de questão de ficar o dia inteiro stalkeando a pessoa em si, para ver se ela pronunciou algo sobre aquilo, que o justiceirinho de internet está se autodoendo com uma coisa que eles podiam simplesmente ignorar. Mas acredito que seja um bando de desempregado que faz questão de perturbar pessoas e não fazem nada da vida a não ser ficar atrás de um computador ou celular escondendo os rostos e paga de machão na internet. E usa grupinho como escudo porque em grupo se demonstra confiante, mas sozinho é apenas um bando de muda mole e resto de aborto que não faz nada da vida. Minhas considerações finais. O que a G-Pink fez é nojento, é estranho, só quero que ela mude, ela pode consertar isso, só basta ela mesmo querer. Se você é do tipo de uma pessoa que não pensa que a pessoa possa mudar, você terá esse pensamento na sua vida inteira. Assim, eu entendo os dois lados da moeda, ela pode mudar, ela pode consertar isso, mas vai depender dela mesmo e se ela quiser. Outra coisa que eu quero comentar também sobre a suposta foto íntima da G-Pink, que o Miguel de Ornelas postou na aba da comunidade do canal dele. O Miguel de Ornelas foi a pessoa que mais ficou expondo coisa totalmente inútil durante esse caso todo, mesmo o próprio Crisma ter explicado esse caso. Diferente do Miguel, ele não ficou zoando a situação toda ou distorcendo, né não, Miguel? O Crisma já foi direto, explicou, mostrou provas e desabafou a parte dele. Agora o Miguel, a coisa é que até ele mentiu, tipo, essa foto íntima falando que era da G-Pink, que a própria G-Pink desmentiu depois. Cara, sendo ou não da G-Pink, o que o Miguel está fazendo é um crime, porque expor algo íntimo de uma pessoa que ele odeia ou não, mesmo você nem conhecendo, isso é crime de qualquer forma. Você querer justificar, tipo, aquela pessoa sempre erra e nunca muda, mas querer ser pior, se rebaixar a esse nível, passar dos limites, realmente só demonstra o tanto que o Miguel de Ornelas é um filho da puta. Adiante disso, depois do Miguel expor essa parte da suposta foto íntima da G-Pink, eu fiz 2 posts gigantes destruindo os argumentos do Miguel de Ornella, falando que tudo que ele estava fazendo não justifica, muito menos querer expor coisa desnecessária. E vocês podem ir lá na aba da comunidade do meu canal, ir lá e ler, tipo, é gigante, mas tá tudo explicado e bem, né, um argumento bem racional, diferente do Miguel, tá bem explicado, tipo, é muito grande o texto, mas recomendo vocês pausar o vídeo e ir lá ver. E o que aconteceu depois dos posts? O Miguel começou a falar que a suposta foto íntima da G-Pink não era dela, e zoando e debochando da situação toda, só sendo cringe, passando vergonha, porque ele viu a merda que deu, falando que não vazou nada e a foto não é dela, e mesmo indo falar que a foto íntima não é dela, como eu falei, mano, sendo ou não a foto íntima da G, o Miguel colocou de qualquer forma uma foto íntima, dando a entender que é da G-Pink, para todo mundo acreditar e ainda mais ele expondo cada vez mais e mais coisas, reformando com vídeos de IA e música de IA, ou seja, o Miguel só está farmando e nem um pouco preocupado com a situação, muito menos com o Crisma. E sabe o engraçado? Tem um post dele falando que eu deveria me preocupar com meu amigo aliciador de menores. Uou. Calma lá que eu irei explicar. Esse amigo que ele está falando e se referindo, mano, é o Crisma. E no vídeo do próprio Crisma sobre a G-Pink e esse caso todo, lá para os 9 minutos e 3 segundos, o Crisma fala de uma acusação que a G-Pink fez contra ele. Eu vou deixar um trecho do vídeo para vocês ouvirem. Aí bom, né, seguindo para a próxima print do vídeo da Yas, a G tenta manchar a minha imagem dando a entender que eu dou em cima de menor de idade. Cara, eu já expliquei, né, a tal menor de idade era a amiga da G que me contou da traição e ficou um tempinho conversando comigo sobre a traição, né. E por ela ter 17 anos e a G achar que eu tava flertando com ela nesse meio tempo, que eu tava descobrindo sobre a traição dela, ela assumiu que eu tava dando em cima da garota. Só que não, né, cara? Eu tava apenas falando sobre a traição da G. E tipo assim, quem em sã consciência que descobre uma traição já começa a dar em cima de uma outra mulher, mano? Que porra é essa?
Até porque essa outra mulher é a amiga da Gi. Então, ainda que eu fosse um canário que dá em cima de mulher assim que termina o relacionamento, pô, eu ia fazer isso justamente com a amiga da Gi, que com certeza iria falar pra ela, eu não sou otário também, né? Ou seja, não faz o menor sentido isso, né, cara? Na real, assim, o sentido disso tudo até que tá bem claro, né? A Gi tava querendo limpar a barra dela, né? E como a traição não é algo justificável, ela tentou sujar a minha imagem ao máximo para que as pessoas pensassem: ah, ela traiu? Isso é errado, né? Mas ela traiu um cara babaca, então foda-se. Enfim, sabe o engraçado da hipocrisia do Miguel? Ele acompanha esse caso todo porque ele tem tempo, né, pra cuidar da vida dos outros, né? Ele comentou nesse vídeo do Crisma, mas eu creio que ele não assistiu tudo esse vídeo, porque como eu falei, lá nos 9 minutos e 3 segundos o Crisma explica isso, cara. E agora o Miguel falando que eu não fiz um post ou um vídeo sobre isso, só enchi a boca para falar do Vini e até agora não tive coragem. Pois é, Miguel, você viu a explicação no vídeo, agora acusando o Crisma de ser estuprador, pedófilo, etc. Sendo que um dia atrás o Miguel nem estava assim. Mudou de opinião tão rápido, hein? E ainda fala para eu ser menos hipócrita. Bom, primeiro, Miguel, o próprio Crisma veio conversar quando todo esse caso aconteceu, explicou pra mim e falou tudo que a G-Pink traiu ele, etc. Deu para perceber que no começo você só quis expor e zoar essa situação. Você dizer que o Crisma era também teu amigo, mas agora vai falar que não era, né? Agora, acusar o Crisma de ser pedófilo e estrupador em um vídeo próprio que o Crisma, que ele mesmo desmentiu uma acusação que a G-Pink tentou manchar ele como pedo, é muito fácil de entender isso, guys. Tipo, tá bem óbvio e explicado no próprio vídeo do Crisma. Mas o Miguel, que eu reparei nele, que ele se acha como absoluto, como se tudo que ele fala é verdade e que os outros falam é mentira. Falou o cara que fica fazendo escândalo com uma foto íntima que nem sabe se é ou não da G-Pink, só por visualização e aproveitar desse caso todo. Depois que eu mandei um argumento para ele, ele ficou kkk, guys, só quem é da bolha sabe de quem é essa foto. O cara tá debochando e achando engraçado, mas só tá passando vergonha e passando dos limites. Perante tudo isso, ele apenas respondeu com foda-se, tipo, sem argumento nenhum, porque ele sabe que ele só falou merda. E até nos meus posts dá para ver que além de PCD, o cara é bochileiro nato, nem teve argumentos para responder algo que de fato eu resumi tanto sobre expor fotos íntimas de alguém e querer expor tudo que vê pela frente é errado. Você não sabe se é verdade ou não, ainda mais o Miguel fala como se tudo fosse absoluta certeza de tudo, sendo que ele somente distorce e depois quer falar da G-Pink, né? Hipocrisia é foda. Resumindo, guys, quando aconteceu isso tudo, o Crisma comentou comigo e o Gutsy, mas o Miguel foi até no privado do Instagram da G-Pink zoar e encher o saco da G-Pink e vazaria tudo isso. Então eu digo que tudo foi a culpa do Miguel por expor algo que, como eu falei, tudo poderia resolver em off. Foda que o Miguel na cabeça dele ele acha um adulto só por ter 29 anos, mas o cara fica espalhando print e foto íntimas de uma pessoa por aí na internet. Que ele cometeu crime ainda, na verdade vários, em querer expor algo pessoal e foto e etc. E o Miguel acha isso certo, fora o público dele, que o próprio Miguel faz o público dele de idiota e faz acreditar em coisas sem provas, como acusar o Crisma de ser pido e vice-versa, como se ele tivesse a verdade absoluta de tudo. Você, Miguel, falou de eu ter algum rabo preso com o Crisma? Eu digo mesmo, eu falo que você e seu público têm o rabo preso entre vocês, sendo da mesma índole, acusar geral de crime que vocês não têm provas, fazer doxing e expor tudo na internet como se fosse a maneira de vocês, mas não é assim que funciona. Então, por você ser assim e fora o seu público também, fora também que você fica no Twitter, tem seguidores por lá, já imaginamos um lugar podre de onde vem você e seus seguidores. Enfim, eu recomendo vocês assistir tanto o vídeo da Yas Fala e do Crisma, apesar de vocês terem assistido esse meu aqui, né? Mas os dois estão realmente muito bons e bem explicados. Se outros canais fazer vídeo, eu vou logo falando aqui, irão apenas zoar e farmar com isso, porque como eu falei, as únicas pessoas que realmente se importou com isso foi o próprio Crisma e a Yas Fala. Eu só queria falar tanto da parte da G-Pink sobre o Miguel tá acusando falsamente o Crisma de ser pedo e eu falar que eu estou passando pano pra isso, sendo que o próprio Crisma explicou isso em vídeo. Aliás, o Miguel voltou a falar que eu ainda vazei aquele áudio da Gi gemendo. Eu vou explicar isso bem rápido. Esse áudio vazou entre 2022 e 2023. Eu tinha pouco contato com a G-Pink, eu só fui ter de fato bastante contato com a Gi depois daquele caso com o Lupe, até porque eu cheguei a conversar com ela sobre tudo o que aconteceu, isso com ela e com o Lupe, e também desse áudio vazado, e a Gi falou que o áudio vazado foi os amigos da escola dela, até porque quando rolou aquilo do Lupe, a G-Pink ficou uns dias ou semanas sem ir para a escola, porque além do pessoal descobrir o canal dela, ficou zombando ela na escola. Até o Pinheiro chegou a falar desse áudio junto com a Gi, e cara, os caras querem provar isso aqui, apenas essa print que eu
citar aqui que eu mandei o áudio pro Márcio, né? Eu cheguei também a mandar pro Lack também. E para quem não sabe, quando esse áudio chegou para mim, primeiro ele chegou por e-mail e eu estava escrevendo o roteiro de um vídeo novo. Eu nem lembro qual o vídeo. Chegou para mim, eu vi esse áudio, achei estranho, eu pensei que era inteligência artificial no começo. E os dois amigos que eu tinha há um ano atrás, Marcinho Sem Censura e Lack. Foi duas únicas pessoas que eu mandei. Eu mandei para o Marcinho Sem Censura já falando o seguinte: não vaza, não manda para ninguém. Até porque ali eu achei estranho esse áudio tinha chegado para todos que eu conheci, né? No momento eu mandei esse áudio para o Márcio estava fazendo uma live falando da G-Pink e eu mandei e avisando para não mostrar e não vazar, muito menos mostrar em live. E o que aconteceu? Eu vou deixar um trecho comprovando aqui. Inclusive, eu vou mostrar um áudio muito legal pra vocês, tá? Desculpa, mas hoje eu vou descaralhar. Eu não tô nem aí se tentarem me cancelar. Mas olha só, Fabinho, vê se isso aqui não é uma coisa vergonhosa. Vou só te mostrar. Por que uma mina de 20 mil inscritos faz uma porra dessa aqui? Eu vou te mostrar, menor. Calma aí. Olha essa porra desse áudio, cara. Vê se uma mina dessa é uma mina certa. Sinceramente. Aí do nada eu solto um. Imagina só, mãe. Você vai ficar tipo, cara. Eita, pô, você vai gozar. Toda vez que eu vejo isso, eu começo a rir. Toda vez que eu vejo isso, eu começo a rir, cara. Ai, cara. Eu não aguento esse áudio, cara. Sim, o Márcio vazou em live. Uma coisa que eu estava falando, não mostra e não vaza. Mas como o Márcio é todo histérico demais, acabou vazando e nem se importando. E o Miguel acredita apenas nessa print de eu ter mandado tanto para o Márcio e o Lack. Tipo, o cara vê isso e prova que eu vazei, sendo que eu mandei para duas pessoas que eu confiava. Eu confiei que eles não vazariam ou mandasse. Bom, da parte do Lack eu não sei se ele vazou ou mostrou, mas como são amigos da mesma índole que eles, né? Márcio, Lack e Miguel, tudo lambe do próprio saco. Eu não duvido que deve ter mandado para mais pessoas esse áudio. E por fim é isso, manos. Essa é a história desse áudio. Outra coisa para fechar aqui, mano. O Miguel quer colocar tudo no meu colo, as ações do Crisma em mim. Galera, vocês têm que entender. Ações de outras pessoas não justificam ou são culpadas pelo que o outro faz. Assim, a amizade vocês têm que ver quem são e quem são realmente chamar de amigos. Se o Crisma tem humor pesado, eu vou ser sincero, eu já ri com alguns humor deles, outros não. Eu nunca deixei de falar com ele, até porque eu sei aonde até eu posso rir com o tamanho do humor que ele faz. Eu vejo assim, agora o Miguel, o cara que faz doxing, acusa geral de pedofilia por aí na internet e de crimes sem provas, e querer falar que o Crisma é pedo, ainda mais, uma coisa que o próprio Crisma desmentiu em vídeo, no trecho que eu deixei vocês ouvirem. Ele mesmo desmentiu isso. É fácil de entender aquela parte. A G-Pink tá achando e querendo manchar a imagem do Crisma, chamando ele de pedo, cara. Consideração final, a G-Pink fez muita merda, falou muita merda. O Crisma, assim, poderia resolver em off, apesar que ambos lados poderiam ter acordo, mas eu entendo que o Crisma resolveu fazer um vídeo porque talvez a G-Pink não queria ou os pais dela não deixou, mas eu creio que a parte de ter chamado o Crisma de pedo por coisa totalmente inútil deixou ele ainda mais puto. O Miguel só agora está formando com isso, sendo carente, sempre foi, distorcendo muitas coisas, aproveitando de uma coisa que ele mesmo gosta. Afinal, eu não duvido que ele aproveitou aquilo do Vini também, né? Na verdade, eu acho que o Miguel nem luta contra a verdade, está mais querendo acusar geral de crime e fazer doxing do que se importar com alguma coisa. Na verdade, esses canais Ragebait, Miguel, Marcinho, nunca quer paz, até porque se realmente vocês, os amiguinhos inscritos de ambos desses canais, não iria ficar entendendo ou falando de um caso que vocês mesmos acham inútil ou irrelevante, mas tá bem óbvio. Vocês não lutam pela verdade, vocês lutam para formar cada vez mais com treta alheia e acusar geral de crime sem prova nenhuma. Enfim, comenta aqui embaixo o que você achou sobre este vídeo e até a próxima.